público do BHB Foodcast. Estamos aqui então nessa edição especial, sendo feita diretamente do NIS, esse super evento aí de ingredientes que é bem importante para o nosso setor, para o desenvolvimento, para a tecnologia, para conhecer produtos novos e para conhecer pessoas e marcas novas, que é o que a gente vai fazer agora, conversando com a Rafaela. Seja bem-vinda, Obrigada, obrigada. A Rafaela é fundadora da Nu e ela vai contar um pouquinho agora pra gente o que é a Nu, e qual é o diferencial de vocês aqui no mercado. Legal, obrigada, gente. Bom, a Nu na essência, ela é uma empresa de congelados, né? Então, esse é o nicho que a gente trabalha e a gente faz todo o nosso portfólio à base de mandioca. Então, a gente começou com pão de queijo, que eu sou mineira, né? Então, uma receita mineira, a história do pão de queijo é muito bonita, ela começou lá no século XVIII, né? Então, é bem a história nossa, é a história do pão de queijo, um dos quitutes mais comidos do Brasil. E depois a gente começou a fazer outros produtos que aí sim foram inovações na categoria. Então, a gente fez o palitinho de tapioca, que é um produto que é muito para criança, tem só 3 ingredientes, queijo, leite e tapioca. Depois fizemos a linha de pizza de pão de queijo, que é uma pizza brotinho. Todos os produtos cabem na air fryer, então a pizza também foi feita para caber na air fryer, com a massa de pão de queijo. E lançamos o pão de queijo colorido por natureza, que é colorido naturalmente com beterraba, cenoura, cúrcuma e chia, que é um produto para a criançada começar a ter o contato com a beterraba, com a cúrcuma, e tem a indulgência, porque a criança, se não for bom, sabor, exato. E acabamos de lançar há um mês o dadinho de tapioca do Rodrigo Oliveira, que é chefe do Mocotó e foi quem criou o dadinho 15 anos atrás, e aí agora a gente está trazendo ele para o mercado. Eu queria que você contasse um pouquinho da história. Por que você resolveu empreender? Você vem dessa área, não veio? Sempre viu essa lacuna? Conta um pouquinho como é e por que surgiu a Nu. Então, eu trabalhava com bens de consumo antes na Johnson & Johnson. Fui trainee da Johnson aqui em São Paulo, fiquei um tempo fora e já tinha muito esse olhar para produto, né? Assim, e estava vindo nessa época um questionamento muito grande do consumidor para comprar marcas que se alinhavam com os seus valores e seus propósitos. E aqui no Brasil não tinha muita marca de alimentos naquela época. Hoje em dia o ecossistema está muito aquecido, né? A gente está né? falando, mais ou menos? 2015, 2016. Tá, legal. Não tinha muito. Então, você ia no supermercado, você tinha grande indústria, você tinha alguns outliers. E aí, eu sou mineira, voltava para a fazenda dos meus pais para visitar e trazia, era bem aquela sacoleira que eu trazia tudo. Dentre as coisas, eu trazia o pão de queijo da minha fazenda e aí todo mundo achava incrível. Eu falava, nossa, mas é só um pão de queijo feito com queijo, leite, né, ovos caipira e tal. E aí fui investigar o mercado e vi que, de fato, é um mercado muito grande, né? O mercado de pão de queijo no Brasil é um mercado de 2 bilhões. E tinha pouquíssimas marcas que conseguiam entregar a escala e que estavam fazendo a receita genuína de pão de queijo. Então a Nu começou assim, e aí se desenvolveu até chegar num portfólio bem maior de produtos congelados hoje. Legal. E hoje, né, de lá pra cá, o que hoje você olha como maior dificuldade, assim? Qual é o desafio de vocês agora, que vocês, né, enfim, essa trajetória, né, que vocês vêm traçando, o que é um desafio hoje? Olha, assim, os desafios são sempre constantes na vida de um empreendedor, né? Mas a gente teve um período recente aí que a gente abriu a nossa própria indústria. Então, a gente criou do zero, literalmente, uma fábrica com os princípios de economia circular. Então, foi algo desafiador, porque não existia nada no mercado. Então, a gente teve que alinhar capacidade produtiva com engenharia, com economia circular, tudo isso dentro de uma indústria. E mais recentemente a gente começou um trabalho de fazer a nossa primeira rodada de captação. E a gente até hoje vamos falar sobre ser mulher, né, no mercado de trabalho de alimentos, mas um dado muito bizarro e interessante que reflete muito o ecossistema. 2021, só 2% das investidas do mercado de Venture Capital foram para empresas fundadas por mulheres.
Então, assim, de fato, o mercado de capitais ele é um mercado ainda muito inacessível e muito difícil de você tatear. Então, a gente, no último ano, talvez esse tenha sido o maior desafio nosso, passar pela obscuridade de entender o que é o mercado de capitais, quais são as ofertas que a gente tem e fazer essa rodada de captação. Sim, fazer boas escolhas. Fazer também, boas escolhas. Se associar com capitais que tem a ver com o propósito de vocês. Exato. Então, manter, né? Acho que, enfim, Assim, o Brasil, a gente está tendo muitas CEOs mulheres, que eu acho isso foda. Tem até lá no Bioma que a gente estava falando, né? Isso. O próprio Bioma, que é da Ju. Tem marcas Ju. incríveis ali. Tem Água na Caixa, que é uma CEO mulher. Que Tem ganhou a um Nude, prêmio aqui, viu? que ganhou prêmio. Um açaí ontem. Exato. O açaí de ouro. O Água na Caixa, né? Isso, Água na Caixa. A Nude, tem a Naveia também, que tem uma mulher, que é marido e mulher, mas também tem uma representatividade grande feminina. Então, assim, eu acho que a gente está começando a ver mais pulsar a visão feminina dentro dos negócios, isso é muito mágico, porque 96% das compras em lares brasileiros são feitas por mulheres. Pois é. Então, quando você tem uma mulher, né, por trás de todo o processo decisório, é incrível mesmo. Então, esse dado, né, da Nielsen, realmente ele é muito, acho que emblemático para falar, né, o quanto a perspectiva de quem, né, tá ali produzindo, de quem está pensando na praticidade, que eu acho que hoje né, para a mulher, sei lá, que tem uma vida adulta hoje, fala um pouco por mim, mas talvez fale por muita gente. Acho que é uma coisa prática, que seja saudável sim, mas que de repente você que não tem uma disponibilidade de cozinhar, ou que você precisa congelar, né, então acho que faz diferença na hora de pensar no produto, né? Super. E eu acho que, assim, essa visão da mulher, da praticidade, ela também é muito aliada a ingredientes, né? A nossa shopper dentro da Nu são mães, na maioria das vezes, né? Então, existe também um olhar, um cuidado muito do que eu tô colocando ali, né? Eu quero praticidade. Mas quero saudabilidade também. Mas eu quero saudabilidade, porque eu sei que se meu filho fica doente... Vai sobrar, toda a praticidade foi em vão. Exato. Então, acho que esse olhar mais do cuidado dos ingredientes, ele é muito de uma ótica feminina, né? E eu penso assim, né, agora olhando aqui da minha pouca experiência nesse lugar, que talvez também na comunicação, né, precisaria ter um avanço para também se comunicar com essas mulheres. Será que, do seu ponto de vista, essas marcas estão falando com mulheres? Eu acho que sim. A mulher, a nossa comunicação, ela vai num lugar muito sutil, né? E muito da intuição. Então, se você entra hoje nas gôndolas do supermercado e olha essas marcas que são lideradas por mulheres, na hora você se liga que tem uma mulher ou que tem um peso decisório ali por trás, porque tá na paleta de cores, tá na forma como a tipografia é escolhida, tá nos selos, né? As certificações hoje em dia elas estão muito fortes. Então toda essa busca, eu acho que ela beneficia muito, né? Essas marcas lideradas por mulheres. Legal. E pra gente terminar, queria que você me contasse por que é interessante estar numa feira como essa, assim? O que você, né, enquanto aí fundadora de uma marca, o que você está olhando, o que você veio buscar, o que te chamou a atenção? Eu acho que tem quando você, principalmente a gente que trabalha com indústria, né, e volumes altos, a escalabilidade ela é um dos maiores desafios de você crescer uma marca e manter a essência, a qualidade, a essência, porque é muito fácil desvirtuar. Sim. Né? É muito fácil você virar e falar assim, nossa, tá muito trabalhoso usar leite natural, vou usar isso aqui, vamos botar um leite em pó com não sei o quê. É muito fácil, é o caminho, foi o caminho que foi percorrido, né, da maioria das indústrias. Então, uma feira como essa, ela mostra, tem para tudo, tem, né, para qualquer público, mas ela mostra as opções de tecnologia e inovação que podem ajudar na escala, sem a gente perder essa essência, esse componente a minha avó reconheceria como ingrediente de verdade, né? Então, a gente sempre fala isso da Nu e de tudo que a gente coloca nos nossos insumos, é que não tem nomes difíceis, que você não entende o que é. Você provavelmente tem todos os ingredientes na sua cozinha.
E aqui você vê opções, talvez, de manipulação desses produtos, seja desidratado, seja liofizado, né? Você tem uma série de artifícios para a gente conseguir ganhar escala. Sem perder a essência. Legal, Rafaela, muito obrigada. Obrigada a você. E obrigada a vocês também que acompanharam o nosso episódio até aqui. Se vocês quiserem saber mais sobre produtos inovadores ou sobre ingredientes aí que podem ajudar a gente a ter mais inovação, tecnologia e fazer esse setor avançar, acompanhe a gente lá no nosso portal do BHB Food e também nas nossas redes sociais.